Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Aqui nós estudaremos o artigo 68 da Lei 9.099. Como de praxe, então, vamos à leitura do dispositivo legal. Bom, só antes de começar a leitura, eu queria só ressaltar uma coisa para vocês, tá? Sempre que vocês forem fazer um estudo, mesmo que vocês estão na faculdade e querem aprofundar com a doutrina, ótimo, excelente mesmo, aprofunde. Agora sim, sempre que você for estudar, ou para o concurso, ou para o que for, comece com a leitura do dispositivo legal. Comece sempre a partir daí. Por quê? Em primeiro lugar, porque isso pode te facilitar a compreensão do aprofundamento que vocês vão fazer. E em segundo lugar, porque inúmeras vezes o que o examinador quer de vocês é exatamente o conhecimento da lei seca, principalmente em questões teste, tá? Até porque o examinador ele não quer que a questão dele seja anulada. E como é que é a forma mais fácil para ele evitar que a questão dele seja anulada? Não é que recorrendo à doutrina, não. Na doutrina tem diversas correntes. O que o examinador faz é o seguinte: olha, eu vou pegar um dispositivo legal e eu vou reproduzi-lo aqui na minha questão. Não tem como estar errado, porque eu simplesmente segui a lei está vigente, a lei é válida. Então, por isso que é extremamente importante a leitura da lei seca, tá bom? Perfeito, ótimo. Então vamos começar aqui a leitura do artigo 68. Diz aqui o seguinte, que do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público. Ótimo. Então nós já identificamos aqui trechos importantes para a compreensão desse artigo 68. E os primeiros trechos são esses dois aqui, olha, que estão em verde e em amarelo. O que acontece? Entenda que, olha só, são usados aqui termos distintos. Olha, intimação, e no outro é usado o termo citação. E em um caso aqui, a intimação de quem? Do autor do fato. Ele recebe o nome de autor do fato. Já a citação, ele recebe o nome de acusado. Tá certo? Vamos para o próximo slide para a gente aprofundar um pouquinho isso aqui. Pessoal, como eu constei para vocês aqui, olha, a lei aqui, ela está fazendo referência à mesma pessoa. Autor do fato ou acusado é a mesma pessoa. É aquele que cometeu a infração penal. O que acontece? Acontece que, em uma fase do procedimento, ele é chamado de autor do fato. Uma fase mais embrionária, tá bom? Uma fase mais preliminar. Já numa fase um pouco mais avançada, em que houve a denúncia, que ele foi acusado, aí ele já recebe o nome de acusado. Aí ele já tem a citação, ele vai ser citado a respeito da acusação que foi feita contra ele, tá bom? Então é a mesma pessoa, mas em fases diferentes do procedimento. Ótimo. Vamos ler aqui a letra B para a gente poder estudar. Então, quando ele é chamado de autor do fato, ele é, em primeiro lugar, ele é intimado, ele não é citado. Quando ele é chamado de autor do fato, ele é intimado, ainda não tem uma acusação contra ele, portanto não tem como ele ser citado de nada. Para ele ser citado, já tem que haver a acusação. Então, nesse momento aqui, olha, ainda não houve o oferecimento de denúncia ou queixa-crime. Ainda não aconteceu isso. E aí vem aquela pergunta que é o seguinte, tá legal, mas então me diz uma coisa, por que eu intimei ele? Por que essa pessoa vai ser intimada? Porque, ok, depois que já foi protocolada aqui a denúncia ou a queixa-crime, aí é mais natural, ele foi citado por quê? Porque ele vai ter que tomar conhecimento dessa acusação e o processo vai ter que andar. Agora, nesse momento aqui, quando ele é intimado como autor do fato ainda, por que ele foi intimado? Ele foi intimado para quê? Pessoal, ele foi intimado para comparecer à audiência preliminar. O escopo primordial, isso aqui está no curso, tá? Continuem assistindo às aulas, vocês vão aprender. O escopo primordial aqui da Lei 9.099
é até que o próprio delegado pegue o autor do fato e vítima no mesmo dia em que a ocorrência é lavrada e leve todo mundo para o juizado. Seria o ideal, imagina, no mesmo dia, todo mundo ser levado lá para uma audiência preliminar. E já acontecer no mesmo dia a audiência preliminar, mas nem sempre isso é possível. Ora, quando não é possível, o que acontece? Precisa intimar ele. Ok? Intima ele para quê? Para comparecer na audiência preliminar. Aqui ele é o autor do fato. Ele não é ainda acusado, tá bom? E nessa audiência preliminar aqui, vai ser aqui tentada a composição civil dos danos e também existe a possibilidade aqui de transação penal, tá certo? Então, essa primeira parte aqui é referente à intimação dele para ele comparecer à audiência preliminar. Já a segunda expressão aqui do dispositivo, ela trata aqui do mandado de citação do acusado. Ora, então, se está falando de citação, é porque já houve a peça acusatória, perfeito? Então, se já é o que eu constei aqui para vocês, olha, já houve o oferecimento da denúncia ou queixa-crime. Já houve. Por isso que ele é citado. E por isso que ele está recebendo aqui o nome de acusado pela lei. Já é um momento posterior à audiência preliminar. É um momento mais avançado. Legal. E aí vem a mesma pergunta que a gente fez no slide anterior, que é o seguinte, olha, legal. Então, por que ele foi citado? Por que esse indivíduo aqui ele vai ser citado? Eu constei aqui em vermelho para vocês, que é o seguinte, olha. O acusado ele é citado para tomar conhecimento da acusação que foi feita contra ele, ok. Defender-se, evidentemente, da acusação. E aqui eu quero que vocês frisem, olha, comparecer à audiência agendada. Presta atenção. Aqui nesse primeiro momento aqui, olha, eu falei para vocês que era uma audiência preliminar. Nesse primeiro momento aqui era uma audiência preliminar. Ok. E aqui neste outro momento aqui, olha, que audiência que é? Qual que é a audiência? A resposta eu deixei aqui para vocês. Vou até colocar aqui de uma outra cor para facilitar. Olha aqui o parênteses que eu deixei aqui no vermelho. Ele é citado para comparecer a uma audiência que ou vai ser a audiência de instrução, debates e julgamento. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é a audiência do artigo 89. Não vou me aprofundar no que é essa audiência do artigo 89 ainda, tá bom? Se Deus permitir, logo a gente chega nesse artigo aí, aqui no curso. Vocês vão aprender muita coisa ainda, se Deus quiser. Mas o que eu vou dizer para vocês hoje é única e exclusivamente que foi criado aqui no artigo 89 um instituto chamado suspensão condicional do processo. Então, o que acontece, tá? Esse acusado aqui, olha, ele vai ser citado para tomar conhecimento da acusação, ok, né? Exercer seu direito de defesa, perfeito. Mas em especial aqui, ó, gravem que ele vai ser citado para comparecer a uma audiência. E se na intimação do autor do fato só tinha uma possibilidade de audiência, que é a audiência preliminar, aqui nesse momento tem duas possibilidades de audiência, olha. Ou audiência de instrução, debates e julgamento, ou audiência de suspensão condicional do processo, quando ele recebe, nessa audiência aqui de suspensão, uma proposta de suspensão condicional do processo, chamada também de, esse instituto aqui, é também chamado de sursi processual. Mas não precisamos nos aprofundar no que significa o sursi processual, quais são os requisitos, etc. Nós não precisamos. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Ainda não é o momento da gente estudar. Só quero aqui nesse vídeo de hoje que vocês saibam que tem essa possibilidade também, tá bom? E isso aí cai nessa parte que está em verde aqui em cima para vocês, do mandado de citação do acusado. Porque
ele já foi aqui acusado, né? Ele já recebeu contra ele a peça acusatória. Legal. Vamos então continuar aqui o estudo do dispositivo. Bom, pessoal, aí já nesse slide aqui, nós vamos fazer aqui o estudo do restante do dispositivo legal. No restante do dispositivo legal é dito o seguinte, olha, que daquele ato de intimação do autor do fato e também daquele mandado de citação do acusado, deve constar a necessidade de comparecimento acompanhado de advogado. Veja bem, olha, comparecimento, olha, é o que eu falei para vocês, é a audiência. É uma daquelas audiências. Se é no primeiro caso, é audiência preliminar. Se é no segundo caso, pode ser ou a audiência de instrução, debate e julgamento, ou a audiência do artigo 89, que é da suspensão condicional do processo. Ótimo, legal. Mas é necessário que ele compareça nesses ambientes acompanhado de advogado. O que isso significa? Conforme eu constei para vocês, olha aqui na explicação da letra D, olha, ou seja, a defesa técnica ela é imprescindível. Ele não pode abdicar de ter um advogado. Obrigatoriamente, ele vai ser representado por um advogado. Olha o que eu constei aqui nessa explicaçãozinha para vocês. O direito de defesa no processo penal, ele é dividido em autodefesa, que é aquela defesa que o indivíduo faz por si mesmo, por ele mesmo, ele foi acusado e ele vai se defender por ele próprio, e também a defesa técnica, tá bom? Já a defesa técnica é feita por um advogado ou um defensor público. Então, notem que, no caso de autodefesa, que é aquela que o próprio acusado faz, ela se divide em duas espécies. Divide-se em direito de presença, ou seja, tenho o direito de estar presente. Se eu fui acusado, eu tenho o direito de estar presente naquela audiência, eu tenho o direito de estar presente no ato processual. E também direito de audiência, ou seja, eu tenho o direito de ser ouvido. Eu tenho o direito que aquele que vai me julgar ouça a minha versão sobre os fatos. Veja que isso aqui, olha, a autodefesa, tanto estar presente quanto me defender falando com meus próprios lábios, isso tudo aqui, olha, é abdicável. A autodefesa, ela é renunciável. O indivíduo ele pode renunciar e falar, olha, eu não quero estar presente. Eu sei que eu tenho direito, mas eu não quero estar presente. Ele pode também dizer, olha, eu sei que eu tenho o direito de ser ouvido pelo juiz que vai me julgar, mas eu não quero ser ouvido. Ele pode, é direito dele, porque a autodefesa ela é renunciável. Já a defesa técnica, pessoal, que é a segunda hipótese, que é aquela feita por um advogado ou um defensor público, essa daqui é irrenunciável. Ele não pode deixar de ter um advogado ou um defensor público defendendo ele. E é justamente, olha, o que consta neste dispositivo legal, a parte final. Olha, obrigatoriamente, você vai estar acompanhado de advogado. Se por um acaso você não aparece com advogado, saiba que vai ser designado um defensor público para você, para que esse defensor público te defenda e te oriente com o que quer que seja necessário no dia da audiência. Então, é isso, tá certo? Nós temos ainda mais um slide, que é um complemento a tudo isso que eu acabei de explicar. Bom, então perfeito, já expliquei que obrigatoriamente vai ter que ter defesa técnica, porque ela é irrenunciável, diferente da autodefesa que é renunciável, já expliquei. Já expliquei que vai ter a advertência, olha, tem que ir com advogado, se não aparecer com advogado lá, vai ter um defensor público para poder te representar. Isso foi tudo devidamente explicado. Mas aí vem a pergunta. É sempre importante a gente se perguntar, né, do porquê das coisas. E a pergunta é a seguinte: por que é necessário que o agente ele seja assistido por um advogado ou defensor público? Por que é necessário que esse agente aqui, olha, autor do fato, o acusado,
inclusive em momentos distintos, um caso na audiência preliminar, o outro caso aqui pode ser na audiência de suspensão condicional do processo ou na própria audiência de instrução, debate e julgamento. Por quê? Que é necessário, que é obrigatório que ele seja assistido por advogado ou defensor público. Por quê? Que essa defesa técnica aqui, olha, ela é irrenunciável. Coloquei aqui para vocês que entendam, pessoal, que nessas audiências aqui que foram citadas, em todas elas existem possibilidades de situações que influenciam nos direitos do autor do fato. Influenciam nos direitos daquela pessoa que cometeu a infração penal, inclusive no seu status libertatis, inclusive na sua própria liberdade. Olha só, coloquei aqui para vocês, olha, existe a possibilidade, por exemplo, de fazer a composição civil. Nós vamos ver mais para frente que a composição civil, por exemplo, naqueles crimes de ação penal pública condicionada à representação, ela implica a renúncia à representação. Você está vendo como é que fazer um acordo na audiência pode livrar o autor do fato de uma pena no futuro? Olha, é essencial que ele esteja assistido por um profissional técnico da área antes de fazer o acordo, ou mesmo antes de negar o acordo, porque muitas vezes a pessoa chega lá e ela não sabe das consequências do acordo, ela não entende que o acordo pode ser vantajoso. Outra possibilidade, existe a possibilidade de transação penal. A transação penal ela implica a imposição de uma multa ou uma pena restritiva de direitos. Então, isso aqui, evidentemente, olha, impõe uma pena para a pessoa. Evita-se a condenação, mas ele vai ter uma contraprestação, ele vai ter algo a fazer. Né? E isso aqui, evidentemente, também influencia no seu status libertatis, porque se ele cumpre a transação regularmente, a punibilidade vai ser extinta, ele não vai receber nenhuma condenação no futuro. Outra possibilidade, olha, possibilidade de suspensão condicional do processo. Como eu disse, eu não vou detalhar demais aqui o que é suspensão condicional do processo, não é o objeto desse vídeo. Mas entendam que a suspensão condicional do processo ela é muito semelhante, hein? Não é igual, mas ela é semelhante, ela lembra a transação penal. Da mesma forma, é um acordo que é celebrado ali pelo titular da ação penal com o autor do fato, né? No caso já acusado, já com denúncia feita. Então, pega lá a pessoa que cometeu o crime, pega a pessoa lá que cometeu aquela infração penal de menor potencial ofensivo e tenta-se fazer um acordo que vai suspender o processo. E se ele cumprir regularmente, tudo certinho, lá no fim, isso vai gerar a extinção da punibilidade. Então isso aqui influencia no status libertatis dele. Da mesma forma, olha só, pode acontecer, imagina que a audiência de instrução, pode acontecer uma condenação. E se ele for condenado? Ora, ele precisa de um advogado, ele precisa de um representante técnico. Então vocês percebam que eu coloquei aqui, olha, 2 exemplos aqui de situações que podem acontecer na audiência preliminar. Coloquei também aqui o que pode acontecer na audiência da suspensão condicional do processo e coloquei também o que pode acontecer na audiência de instrução e debates de julgamento. E nas 3 audiências podem acontecer coisas que influenciam no status libertatis do indivíduo. Pode acontecer coisas que vão ser benéficas ou prejudiciais a ele. Podem influenciar no ius puniendi do Estado. Então, isso tudo aqui é o que justifica, é o que torna necessário um advogado ou um defensor público na audiência. Portanto, intimou e vai constar lá do mandado, fulano de tal. Se você não aparecer com um advogado constituído por você, da sua confiança, então vai ser designado um defensor público que vai te representar no ato. Seja na audiência preliminar, seja na audiência de suspensão condicional do processo, seja na audiência de instrução, debates e julgamento. Tá certo, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado de mais essa aula e nos vemos no próximo vídeo.